Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Fato Jurídico. Tudo mudou, uma parceria Fato Jurídico e Tudo Mudou. E hoje nós temos aqui uma convidada sensacional, a doutora Marília Guedes. Doutora Marília Guedes é especialista em direito de família e vai falar conosco sobre alimento, guardas e visitas. Seja muito bem-vinda, doutora. Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todos que estão assistindo. Quero agradecer, o convite, dizer que me sinto lisonjeada pelo convite e estou muito feliz em fazer parte desse podcast. Espero contribuir bastante. Muito bacana. E do outro lado da mesa nós temos o doutor Alexandre Volpiani. O Alexandre Volpiani já é prata da casa, está sempre aqui conosco. Boa tarde, doutor. Boa tarde, meus amigos, quem está nos assistindo, Targino, doutora Marília. Novamente, uma honra estar com vocês aqui, com certeza, hoje para falar de um assunto que pouco se fala, né, e muito se ouve. Mas hoje nós falaremos com muita propriedade, com certeza, com a doutora Marília Guedes. Com certeza. Maravilha. Doutora, para que a gente possa nos contextualizar e contextualizar o nosso espectador ali, né, que nos acompanha. Sim. Traga para a gente o conceito do que são alimentos, o que é guarda, o que é visita, quais são esses temas que a senhora vai entrar aqui conosco hoje, por gentileza, só para que a gente entre num contexto. No contexto, né? Então, os alimentos, há uma confusão entre as pessoas a respeito do que seria os alimentos, porque muitas pessoas desconhecem, elas acham assim, é a pensão alimentícia, né? Eles acreditam que a pensão alimentícia é o dever de pagar os alimentos. Não, não é exatamente somente os alimentos. Quando se fala em alimentos, pensão alimentícia é uma forma genérica que se usa para prestar alimentos em relação àquilo que aquela criança necessita, tá? Para que ela consiga subsistir na vida social. Então, entra os alimentos em si, entra vestuário, saúde, esporte, lazer, educação. Então, assim, os alimentos, prestar alimentos, mas é um nome genérico que engloba todos esses. Entendi. E a questão de guarda e visitas, como que funciona isso tudo? Como que é? Isso influencia na divisão de alimentos ali ou não? Como que é essa? Dependendo do tipo de guarda, sim, tá? Mas o mais comum, né, que nós temos aqui, né, que se adota na legislação brasileira, que é a guarda compartilhada, independente de quem esteja com a guarda, independente não, desculpa, quem não está com a guarda da criança tem o dever de prestar esses alimentos, né, a obrigação de prestar esse alimento. Então, na guarda compartilhada, quem está com a residência fixa da criança, a criança está lá, né? Normalmente é a mãe. Na guarda compartilhada, não generalizando, mas normalmente é a mãe que está lá com a guarda da criança, com a residência fixa da criança na guarda compartilhada. O genitor, que não está com a guarda da criança, com a residência fixa da criança, ele tem essa obrigação de estar pagando esses alimentos. Entendi. Então, só uma dúvida que me surgiu aqui, aproveitando. Doutora Marília, advogada desde 2018, pós-graduada em Família e Sucessões. Muito se confunde essa situação da guarda compartilhada com a obrigação de se pagar alimentos, com o dever de se pagar alimentos. Nós vemos no dia a dia muitas decisões dando uma guarda compartilhada, mas a obrigação de alimentos para uma parte, seja ela genitor ou genitora. Isso causa, eu vejo que causa muita confusão na advocacia. E você atacou o tema que, mesmo a guarda compartilhada, tem que ver onde a residência que ela vai ter como fixa, é isso? Isso, assim. Vamos supor, porque nós iremos falar mais à frente, mas eu vou adiantar. Nós temos a guarda compartilhada, a guarda unilateral e a guarda alternada. E tem a nidal também, que pouco se usa no Brasil, né? Na guarda unilateral, também tem o dever de alimento aquele que não está com a guarda da criança. Na guarda compartilhada, o que o juiz se atenta? No binômio, necessidade e possibilidade, tá? Então, assim, qual é a necessidade daquela criança
para subsistir. Daí, o que que nós fazemos? Fazemos um levantamento de todos os gastos daquela criança. Daí, chega lá no final do mês, né, a mãe, né, oferece para a gente, geralmente para advogado, uma planilha. Olha, o total de gastos da criança no mensal é de R$ 1.500. Então, vai se analisar a necessidade dela, que é R$ 1.500, e a possibilidade daquele, o qual não está com a residência fixa da criança, de pagar R$ 1.500, ok. Mas a mãe que está, né, que a criança está na residência fixa, ela também tem a obrigação, né? Então, divide-se. Então, é R$ 1.500. Vamos ver a possibilidade da mãe e a possibilidade do genitor. Geralmente, divide-se esse valor para os dois. Mas aí tem, né, tem que ver, cada caso é um caso. A mãe está trabalhando, qual que é a renda dela? O pai trabalha, o genitor trabalha, qual que é a renda dele? Ele ganha mais? Se ele ganha mais, ele tem que oferecer de acordo com o que ele ganha. Os dois têm, geralmente, o mesmo nível social e econômico? Então, vamos dividir as despesas. Entendi. Isso acontece só na guarda compartilhada ou em qualquer situação? Se a guarda for unilateral, também aconteceria essa mesma análise e divisão de gastos? Na guarda unilateral também acontece a mesma divisão de gastos. A mesma divisão. O que muda na guarda unilateral é em relação às decisões da vida da criança. Somente a quem está com a guarda definida unilateralmente é que se decide pelas decisões da vida daquela criança. Mas em relação aos alimentos, divide-se também. Bacana, estou estimulando perguntas, porque nem sempre quem está nos ouvindo também é advogado ou do meio jurídico, né? Sim. Então, para que as pessoas também tenham esse acesso a essa informação. Fala um pouquinho dessa questão do impacto destas decisões importantes de uma criança na vida dela e no desenvolvimento dela, doutora. Então, nós estamos falando aqui de guarda, de pensão, de alimentos, né? Não de pensão, mas de alimentos e visitas. Os impactos disso, positivos ou negativos na vida da criança? Sim, é muito importante falarmos sobre isso, porque realmente gera-se impactos na criança, seja ele positivo ou negativo. E eu posso afirmar para vocês que na grande maioria é negativo. Porque na maioria dos casos que chegam até a mim, os pais, na hora do divórcio, ou às vezes, né, nem chegaram a ter um relacionamento conjugal, mas na hora de se dividir ali as obrigações com as crianças, eles não têm um consenso. E isso eles acabam deixando sobressair, refletir na criança. E reflete de forma negativa na criança. Aquele conflito que eles têm entre eles em decidir, porque muitas vezes os pais acham assim, não quero generalizar, né, somente os pais, mas volto a repetir, a grande maioria, né, são os pais que ficam com essa obrigação de pagar os alimentos. E grande parte deles pensam da seguinte maneira, olha, não acho certo pagar todo esse valor, porque eu não acredito que o meu filho, minha filha, né, tenha todos esses gastos, esses valores mensalmente. Com certeza, a mãe usufrui disso. Daí começa esse conflito entre eles. E isso passa para a guarda. Passa para a questão da visita. Tem muita mãe que desconhece o fato de que não é porque o pai não cumpriu com a obrigação alimentar que ele não tem o direito de convívio, de visita com a criança. Ela fala, não, ele não pagou a pensão este mês, ele não ajudou em nada, então eu não vou deixar ele ver a criança. Daí entra a gente explicando, não, você não pode coibir o pai, você não pode tirar o direito do pai e da criança de ter esse convívio. E a criança começa a ficar nesse meio. E ela começa a perceber esse desentendimento entre os pais. E eu, como professora também, né? Eu consigo ver esses dois lados, que isso afeta negativamente, psicologicamente, cognitivamente, emocionalmente, socialmente na vida de uma criança. Porque ela leva para toda a sua vida social. Ela passa a começar a ter baixo desempenho na escola, passa a não conseguir se relacionar com os demais. Então, assim, dificulta bastante. Em contrapartida, tem casos em que os pais chegam e falam, olha, só queremos regulamentar. Está tudo certo, tá? A gente só quer que o juiz homologue para que a gente siga da forma legal. Gente, é notório
a diferença de uma criança em que os pais conseguem estabelecer esse vínculo, né, afetivo, harmonioso, e os pais que não conseguem. É notório. Eu tenho casos de que sim, os pais, a mãe já foi chamada na escola para saber o que estava acontecendo, até porque eles levam para as professoras. E as professoras chegam e falam: olha, ela narrou para mim, ele narrou para mim que está acontecendo isso, isso e isso. E ele teve um baixo desempenho nesse bimestre. Entendi. É difícil, né? Nós precisamos esclarecer algumas coisas para quem nos assiste e eventualmente é parte ou já foi. Existe o divórcio litigioso, consensual. Questão dos alimentos, quando envolve menor, é necessária a judicialização, certo, doutora? Porque para se oficializar isso, é necessário judicializar. Mas não quer dizer que precise ser uma briga, uma discussão, o litígio, né? Então, quando ocorre a separação dos pais, eu vi muito isso nos primeiros 10 anos de carreira, e eu conversei com a doutora Marília esses dias, eu falei, eu deixei de atuar na área porque eu costumo encarnar demais os problemas dos meus clientes. E vi muita coisa que é muito complicada nessa área de família, que era muito legal de atuar. É uma área interessante, é uma área que exige muito da humanidade do advogado. Então, nós víamos as diferenças entre o litígio e o consensual sempre. E nós víamos ali que as crianças sofriam demais dependendo da forma como ocorria essas separações. Por si só, a separação já causa um impacto nos menores, nas crianças, só por haver a separação. Quando depois da separação ocorrem brigas, discussões, a coisa piora muito. E o lado mais fraco de tudo isso é o menor, é a criança, são os filhos. Então, a gente fazia de tudo para tentar resolver de uma forma mais amistosa, que é uma obrigação do advogado também, né? A prevenção do litígio na área de família e o cuidado maior com relação a menores, tudo que envolve menores. Então, nós víamos ali a diferença para o menor, quando era litígio ou consensual. A partir desse momento, se discutia alimentos, guarda, visitas, e cada um disso que eu citei era uma guerra, era uma situação adversa, complicada. E tudo que a doutora Marília expôs até agora é o dia a dia da advocacia de família. É bem isso mesmo. A gente nota, né, nos nossos clientes como eles encaram cada situação dependendo de como ela é. Eu deixei de atuar um pouco nessa área porque era realmente muito complicado. Eu já passei 3 horas numa mesa de audiência, Targino, por causa de 3% no valor de uma pensão de alimentos. Já passei por isso. Eu já passei, eu já tive discussões homéricas com um advogado da parte contrária por causa de R$ 200 que eram pagos de alimentos, e o pai achava que era para que a mãe utilizasse esse dinheiro para o seu divertimento pessoal. Uma criança não gasta R$ 200? Então, na vida real, na advocacia mesmo, que a doutora Marília faz com muita maestria, a gente sente muito a dificuldade dessa área, o quanto a falta de conversa e bom senso pode refletir na cabeça de uma criança, que é o nosso futuro. E depois a gente, né, fica se questionando por que eu passei por esses problemas, por que meu filho tá assim, por que meu filho se rebelou ao longo da adolescência. Tudo isso impacta demais, demais na escola, no rendimento escolar, no comportamento dentro de casa, com os amigos, com os familiares. Então, a gente precisa o tempo todo fomentar o máximo possível para quem vai entrar numa disputa dessas, quem que é o real atingido por essas disputas. Porque quando a gente consegue colocar isso na cabeça do casal que vai virar esse casal, a gente consegue fazer a diferença na vida de uma criança, ou de mais crianças, uma ou mais crianças, né? Então, é uma área abençoada, bem complicada.
E eu brinco, né? O crime é mais tranquilo. Porque o que eu já vi nos meus 10 primeiros anos como advogado, que eu atuei na área, eu cheguei a essa conclusão, sabe? Infelizmente, hoje o senso caiu bastante, principalmente quando ocorre uma disputa de bens ou uma disputa de honra, porque uma separação vai ferir a honra de uma ou outra pessoa, independente do motivo, por traição ou não, alguém não quer. É difícil numa separação as duas partes quererem o final da separação. Ainda mais quando há algum motivo. Aí piora mais ainda. Só que não se pensa no quê? Nos nossos filhos. Né? Então, e assim, não se pensa também numa coisa muito importante que eu vi ao longo da minha carreira e com os amigos que eu tenho, doutora Marília, por exemplo. Nós não pensamos... Nossa, me fugiu agora nessa... Mas tudo bem. Nós não pensamos no quão difícil é para uma criança ver os pais estarem juntos por causa dela. Também. Por aquele motivo, por estarem porque ela existe. Se aturar por causa disso, porque o embate acaba acontecendo quando a relação não está boa e quando você força essa barra, as coisas tendem a ficar muito ruins. E, novamente, quem é o atingido? Os menores, as crianças, os filhos daquele casal. Uma questão mais cultural, né, doutores? Penso que cultural em termos de sociedade mesmo. Por quê? As questões egóicas, onde as partes que estão separando usam isto contra uma criança, ou usam a criança como uma moeda, beira a infantilidade. Na verdade, não só beira a infantilidade, mas como é crime. Sim, mas a alienação parental, acho que nem estava no script, mas eu adoro jogar as coisas no script. A alienação parental é um ato criminoso. Sim. E ocorre demais. Sim. Aí a doutora Marília vai poder falar melhor, mas... Isso trata-se de desenvolvimento da sociedade. Nós, como advogados, temos que intervir numa situação dessa, tentar aconselhar, mas penso que a grande dificuldade que a senhora tem na sua advocacia é, de fato, convencer as partes a trazerem o menor impacto possível para a criança. É cultural. A gente está lidando com uma sociedade vazia, uma sociedade até infantil, neste aspecto, tá? Não aceita uma derrota, não aceita um divórcio, não aceita uma separação, e quem sofre é a criança. Quando você vê em níveis culturais um pouco mais avançados, os pais acabam separando e tem um menor impacto em uma criança. Penso que isso é o que acontece, né? É o que deva acontecer primeiro. Mas pode comentar, doutora. Então, é muito interessante, né? Isso mesmo que o doutor disse, o doutor... É complicado, porque você percebe que a criança, ela é usada, como o doutor salientou, ela é usada naquele momento. Às vezes, o genitor ou a genitora não está nem visando o bem daquela criança, mas a usa para alcançar o que ele quer. Entendeu? É o grande problema, que nem... Semana passada eu tive uma reunião que, assim, eu fiquei... me chamou muita atenção. Vamos lá, conversando, ok. Então, vamos decidir sobre o plano de visitação, as datas festivas, né, a comemoração, Natal, passa com quem? Então, doutora, sabe o que é? É que Natal nós passamos juntos. Falei, nós quem? Eu, meu ex-esposo, né, no caso, o pai do meu filho, meu atual companheiro e a atual companheira do meu ex-marido. Falei, sério? Sério, a gente passa, a gente tem... Falei, tô surpresa. Esse é o grau de maturidade É o nível de evolução cultural. Eu falei, meu Deus, eu falei assim, deve seu ser filho exemplo, deve ser muito feliz. Ela doutora muito, porque a gente tem algumas divergências, óbvio, né? Como qualquer ser humano, né? A gente vive em sociedade. Mas ela falou assim, a gente passa Natal junto, daí Ano Novo cada um vai... Que nem, olha, agora, né, que era semana passada, férias, ele está na casa da minha mãe e
o pai foi com a companheira para a casa da minha mãe. Ótimo. Nossa, isso já chegou, beirou a evolução Ótimo. espiritual agora. Nós Você ultrapassamos entendeu? Não tem a problema. evolução cultural. Peraí. Esse é o exemplo de maturidade, Mas senhoras e senhores, que a gente busca. Mas são fatos que nós, advogados, gostamos. Sim. Porque, como bem lembrou o doutor, a gente acaba esbarrando na questão, né, de psicológica. A gente acaba, nós, não, né, não posso dizer por todas as áreas, mas eu acredito que acabam todas. Nós da área de família, a gente acaba pairando ali na área da psicologia. Porque você fica. A mãe, né, quando ela vem, principalmente num divórcio, né, e quando ela não quer, ela vem assim, para acabar com ele. Quero acabar com ele, eu quero tirar tudo dele, eu quero... Daí você tem que usar, né, da sua técnica, explicar tudo. Daí, aos poucos, você vai levando ela, olha, não é assim que funciona. E da mesma forma, também, às vezes, chega o pai, né, também, olha, eu tô... Então, assim, você tem que ter muita fala, discernimento, paciência, para levá-los ao conhecimento da lei. Né? Seguir o que é legal. Para evitar incorrer num crime que o Dr. Volpini comentou, que é a alienação parental. Exatamente. É muito, como é que eu posso dizer? Você anda sempre numa linha muito tênue ali, entre alienação ou não alienação. Um comentário que você faça pode ser caracterizado o crime que o Volpini trouxe aqui. Eu costumo dizer para os meus clientes, né? É isso. Eles falam assim: olha, doutora, ela não deixou eu buscar meu filho. Olha, doutora, ele falou isso no dia que ela foi lá. É alienação, porque, né, também virou moda. É alienação. Daí eu falo, gente, calma. Né? Alienação, ela se configura por vários atos. Não é um ato que a gente vai lá, que eu vou, né, peticionar, dizer ao juiz, olha, o pai falou isso, o pai teve certa atitude caracterizada que é a alienação parental. Então, assim, são vários atos, várias atitudes, onde eu sempre peço para que produzam as provas. Eu falo, né, olha, gente, infelizmente, até que se complete a maioridade, vocês viverão dessa maneira. Tudo é prova, né? Se for caracterizado mediante as provas, sim, daí a gente pode entrar com a alienação parental, porque a gente vai ver que ali na frente, que esses atos, essas falas vão contribuir para que a criança tenha atitude diferenciada com aquele que está sofrendo o ato. Né? Então, assim, é um conjunto de fatos, né, de fatores para caracterizar-se a alienação parental. Bacana. A vida de quem faz família é essa, meu amigo. Vamos lá. Quando chega a mulher, eu quero arrancar tudo dele. Quando chega o homem, ela não conseguiu nada, eu consegui tudo sozinho. É isso que a gente ouve, basicamente, via de regra. Terrível. E é uma disputa de ego necessária, que às vezes poderiam resolver super tranquilo, né? É só dar um parênteses com relação à alienação. É tão sério essa questão de alienar que você pode destruir uma relação com a parte contra a qual você está alienando. E o mundo gira. De repente, daqui a um tempo, as coisas não estão, né, como estão. E esse menor vai odiar o pai ou a mãe pelo que ouviu. E levar a erro um juízo numa decisão que de repente deveria ter sido dado, assistência social da justiça também, que atua muito com relação a isso. A alienação causa um impacto psicológico na pessoa, e eu digo em qualquer uma, brutal. Brutal e muitas vezes sem volta. Que determina o que vai ser aquele ser humano depois de ter sido alienado com relação a uma coisa ou a uma pessoa. Então, a gente precisa fomentar bastante a prevenção disso, que além de ser um fato criminoso, que se provado pode gerar N consequências legais para quem fez, e bem sérias, né? Inclusive perda de guarda, perda do pátrio poder, a questão criminal, né? A gente precisa alertar para que isso não ocorra, não faça isso. Se você tiver que ter um embate,
faça ele do jeito certo, por meio de um bom advogado, de confiança, legalmente falando. Só não jogue aquela criança contra o pai ou a mãe, porque isso pode ter uma consequência muito séria e sem volta depois. Irreversível. Então, é bom a gente deixar consignado isso para quem nos ouve, para espalhar isso também. Não façam alienação com uma criança, porque o efeito, o impacto é sério, é grave e muitas vezes não tem volta. Sensacional. Um recado, então, para as pessoas leigas que nos assistem, que não são do ramo do direito. Não seja infantil. A sua questão com a sua esposa, com a sua ex-esposa, com o seu ex-esposo, é uma questão que se resolve com ele e não com o teu filho. Nunca leve os seus assuntos de adulto para uma criança e nunca use uma criança para defesa ou ataque nos seus assuntos de adulto. É infantilidade. Resolva como adultos. Acho que resolve a questão da alienação parental. Isso aí, a gente precisa fazer isso, sim. Caminhando para o segundo bloco nosso aqui agora, doutora, vamos falar um pouquinho sobre os benefícios dos acordos amigáveis, né? A parte boa. Que a senhora enfrenta e também os casos práticos. Vamos trabalhar um pouquinho isso aqui. Sobre os desafios? Vamos nos benefícios primeiro. Vamos falar da amizade depois dos desafios. Os benefícios. Olha, os benefícios, né? Como eu já passei aqui para os doutores, em relação a um divórcio consensual, a uma regularização de visita, guarda, alimentos consensual. Gera benefício a todos, né? A eles, porque quando eles procuram a gente, que eles já têm em mente o que eles querem, só querem legalizar, querem uma opinião técnica, jurídica, eles acabam economizando. Sim. Né? Eles acabam economizando. Porque tem casos em que, assim, tá certo, né? Não tem muito ali, a questão legal tá aqui. Não tem muito o que se fazer, não tem muitos bens a serem partilhados. A questão de divórcio é inquestionável, né? Vamos regularizar a guarda, a mãe aceita a guarda compartilhada. Então, daí, às vezes, por conta de, que nem o doutor, né, colocou anteriormente, R$200, não quero. Então, assim, tava tudo caminhando perfeitamente bem para que assinassem a minuta, juiz homologasse e seguissem todos felizes. Daí, por conta de uma questãozinha, passa para o litigioso. Acontece. Tava ali, ó, pronto, só faltando assinar, daí todos perdem. Daí a gente daí vem com a produção de provas, vem com toda aquela questão, vem o desgaste emocional para quem, né, para todos que estão nesse litígio. Então, assim, é complicado. Então, financeiramente o benefício, também. Financeiramente. Então, assim, o benefício é entenderem. Olha, no caso do divórcio, uma das partes não querem, não tenho por que forçar. Consensual. Tem, que nem às vezes a mãe chega assim e fala assim, não, eu não quero a guarda compartilhada, não quero, até porque eles não entendem a diferença de guarda compartilhada, eles confundem guarda compartilhada com a guarda alternada, que muitos acreditam que, aí quando se fala compartilhar, será por igual. 15 dias comigo, 15 dias com ele. Não, eu quero unilateral. Daí você tem que chegar e explicar, olha, não é dessa maneira. A compartilhada não quer dizer que vocês dividirão por dias iguais dentro do mês quem irá ficar a criança, né? A guarda compartilhada, vocês irão dividir a respeito das decisões sobre a vida dessa criança. Daí já melhora. Tá, doutora. Né? Então, daí já melhora aí, já o processo já segue. Né? Então, assim, os benefícios de você chegar, conversar, explicar para eles, porque eles chegam assim com uma visão deteriorada dos assuntos, né? Eu ouvi falar, eu ouvi dizer, mas muito importante você chegar, sentar quando vem os dois, olha, é assim, né? Funciona dessa maneira, vai ser desse jeito, daí o processo caminha, homologa e seguem bem. Agora, os malefícios, quando eles não entendem, você procura explicar, daí não quer, não aceita, procura um outro advogado, entra para o litígio e acaba, nós advogados, acertando aquilo que poderia ter acertado com eles. A mesma coisa já aconteceu. Olha, então, doutora, vamos acertar assim, sim.
Ok, daí chega a outra parte e fala, nossa, doutora, mas foi isso que nós havíamos acertado no início do processo. Pois bem. Aí veio o gasto, veio o desgaste emocional de todos, que reflete sempre na vida da criança. Só um parênteses nisso que a doutora Marília disse na questão ética. Muitas vezes o advogado ou a advogada inicia o procedimento para os dois, porque eventualmente está caminhando para uma forma consensual. Nisso, ele absorve informações dos dois lados, né? E depois, de repente, o que acontece? A coisa muda, vira litigioso. O advogado vai escolher alguém para advogar ou não? Como é que faz? Isso aí nós vemos, eu já atuei, inclusive, em defesa de colegas que passaram por essa situação. Então, é importante ressaltar que, se você, advogado ou advogada, está pelo casal, numa situação consensual, essa situação vira, mas você absorveu coisas muito profundas do casal, dos dois, de ambos, você fica impedido de advogar para um dos dois, contra o outro. A gente precisa fazer esse parênteses, essa ética, disciplina aqui no meio, porque eu já vi acontecer, já atuei em defesa com relação a isso, não era o caso, tá? Mas o advogado acabou representado e acabou tendo que se defender nos nossos tribunais de ética e disciplina por conta dessa situação. Então, quando o colega absorve fatos dos dois, do casal, muito profundos, que vão poder ser usados contra ele depois, né, contra a outra parte, ele fica impedido de advogar para uma das partes. Ele teria que se abster de advogar para uma das partes, se abster de advogar para esse casal, exceto se for consensual, por causa dessa questão privilegiada que ele teve ao atuar para os dois antes. Perdeu o cliente. Perdeu o cliente. Exatamente. Dependendo da situação, do fato, né? Dependendo do fato, da absorção, do que foi falado, relatado, e o que ele poderia usar contra o outro, principalmente questão patrimonial, né? Então, o advogado acaba impedido de advogar para um dos dois. Lembrando, doutor. Aí tem muita informação, né? Doutora, eu vou fazer um pinga-fogo aqui de um tema polêmico, que os Red Pills adoram. Tô por dentro já desses negócios aí de Red Pill, tô me atualizando. E tem o lado feminino também do Red Pill, que eu não lembro agora o nome, mas eu vi muitos comentários sobre pensão socioafetiva. Fala um pouco pra gente sobre esse tema. São socioafetivos. Sobre a ótica de uma advogada mulher e as duas óticas, defendendo o parceiro e a parceira. Ou todas, né? Então, partindo pela parceira, pela mulher. Geralmente, o que se acontece? Ela está lá, acontece muito, ela está grávida ou acabou de ter a criança, ela conhece um novo parceiro. E eles estão lá no início do relacionamento, toda aquela questão amorosa, né, de apaixonados, tudo. E nasce a criança. Nasce a criança, relacionamento ainda está legal. Ele se apega à criança, ele a tem como filho, tá? Eu não vou dizer agora nem em relação a reconhecê-lo legalmente como filho, Sim. né? Se apega à a criança começa a chegar lá na sua idade, 1, 2 anos, 3 anos, ela começa a ter aquela figura masculina como seu pai, porque muitas mães, né, ensinam chamá-lo de pai, porque né, ele não conhece, às vezes o genitor... De consideração. O genitor, né, não está presente, então ela permite que a criança o chame de pai, ou se não tio. E, passado-se algum tempo, o que acontece? O casal se separa. Daí vem. E a obrigação de alimentar? E a obrigação para quem fica? E, né, daí da mãe. A mãe vai e pede os alimentos. É devidos? Dependendo da situação? Sim. Sim.
ela pode pedir o reconhecimento da paternidade por conta da afetividade da criança. Paternidade socioafetiva. Entendeu? Esse foi um belo pinga-fogo, hein? Foi, porque é um tema polêmico. Polêmico. Eu vejo muito em redes sociais Tem. o pessoal discutindo isso e isso está fomentando muito. Eu falei dessas linhas, né, mais radicais aí desses caras mais, para mim são ogros. Eu não concordo com o ponto de vista deles assim. E fomenta muito esses argumentos deles para não terem envolvimentos com mães solteiras, para Tratar com distância. eles fazem muito, eles fazem muito essa, como é que eu posso dizer, essa militância. Eu não concordo, mas eu queria botar aqui mesmo na mesa para a gente discutir o tema, que eu acho que é algo que está bem atualizado aí. Eu vou fazer uma observação em relação a uma questão de... acontece também o pai, né, acredita ser pai da criança, ele registra a criança no cartório de registro civil, passado-se algum tempo, ele descobre que ele não é o pai daquela criança. Ele faz o exame de DNA, prova que ele não é o pai. Daí, ele já está separado da mãe. Ele chega, eu quero a exoneração de alimentos. Nem sempre. Eu tive 2 casos desse. Mas eu estava pelo genitor, foi comprovado pelo exame DNA que esses genitores não eram, né, pais biológicos, e conseguiram a exoneração. Porém, existia um detalhe nesses 2 casos. Eles não estavam mais no ciclo familiar, eles tinham se separado já, e com as crianças recém-nascidas. Então não tiveram esse vínculo socioafetivo forte. Um deles até visitava de 15 em 15 dias, mas era bem distante, né? E quando tiveram a informação de terceiros que tinha alguma situação estranha rolando, foram lá, no dia da visita, fizeram o exame de DNA e era negativo. Mas não tinham essa proximidade com a criança, apesar da visitação, né? Mas pagavam pensão, tudo, e acabaram exonerados. Mas tem muito sentido essa questão socioafetiva. A questão que pode ser utilizada eventualmente como defesa numa negatória de paternidade é a enganação. Um induzimento a erro. É um induzimento a erro. Isso pode ser uma tese de defesa para brecar essa obrigação socioafetiva, né, que é diferente daquela voluntária, que a pessoa sabia que não era o genitor ou genitora biológica, mas desenvolveu um relacionamento com essa pessoa, com essa criança, de como se fosse pai ou mãe, que quer que seja. E aí, eventualmente, teria sim, eu já vi julgados nesse sentido. Daí se separa da mãe, se separa da criança e das obrigações que ele tinha com a criança. O que tem muita lógica, né? Porque hoje em dia a gente vê disputas por pets, por exemplo, jogando um pouco mais de fogo no negócio. Disputas por pets em divórcios, animais, né? E que geram até um pagamento de uma eventual pensão. Por que uma criança que tem todo esse relacionamento afetivo não teria esse direito também? Ainda mais quando ele não é por indução de erro. Ele é voluntário, né? Eu entendo que é muito mais do que justificável você determinar um pensionamento nesse sentido que a doutora falou. E muito maior do que uma disputa por pet, né? Por pet, muito maior. É que o pet... Eu não tô querendo dizer que pet não, que ele né? tá dentro do É só uma direito das analogia. coisas, né? Mas o que acontece, como ele foi considerado dentro do direito das coisas, o pet, o que estão levando? Olha, o pet é da criança. Então, eu tenho que manter o pet. Então, você tem que manter a criança e, consequentemente, o pet. Daí, consegue estender um valor para manter o pet. Tem pet até que tem direito de visita. Tem. Passa fim Se de apegam, semana, né? Se apegam demais. Eu não quis dizer que não é justo, não. Acho que se apegam demais. Eu não tenho pet, mas eu gosto. Né? Não tenho por uma questão de opção mesmo. Já tive. Mas, assim, é uma analogia, porque se um pet tem esses direitos, né, eventualmente,
não é o pet em si, mas é É o dono. o detentor dele, uma criança também deveria ir pela mesma linha quando há, né, uma aproximação afetiva. Maravilha, estamos caminhando aqui para os nossos momentos finais, doutora. Sério? Sim, passa muito voando. rápido, né? Tava nervosa, viu? Tava, nunca... Coisa para Falei, ser dita. É um tom de conversa, é algo agradável, passa Mas voando. não vai ser o primeiro. Não é o primeiro, mas não vai ser o último, com certeza. Doutora, vamos lá. Eu vou pedir para a senhora fazer algumas considerações para jovens advogados ou pessoas que queiram entrar nesta área, atuar com a área de guarda, alimentos. Pode falar direcionado ali para a câmera, passa um recado. Se pros quiser, advogados. não pode ficar. Então, é muito importante, eu acho muito importante. Acho que todos nós, né, que saímos da... Todos não podemos generalizar, né? Mas grande parte, quando saímos da faculdade, a gente sai meio que perdido, né? Que área que eu vou seguir? Eu acho que é a grande maioria. Eu cheguei a me aventurar na área criminal. Acho que meu primeiro caso foi na área criminal. Mas, diante, né? Desde a faculdade, eu sempre tive maior desenvoltura com o direito civil, né? Minhas melhores notas sempre foram no direito. E ainda que eu gostasse do direito penal. Eu já não sou, posso dizer a mesma coisa. Eu sempre tive, né, maior desenvoltura com o direito civil. E depois de terminado, né, seguindo, comecei a atuar. Daí foi que apareceu o primeiro caso criminal, daí eu falei, né, atuei lá. Mas eu falei, não é pra mim. Parou pra quê? E começaram a chegar os casos. Chegou o trabalhista, porque trabalhista chega muito. Ah, interessante, né, previdenciário. Daí começaram a chegar os de família. Daí, quando começaram a chegar os de família, que eu comecei a me familiarizar, que eu comecei a ter interesse em buscar, né, os direitos de quem me procurava. Daí eu percebi, nossa, eu tenho, né, um quezinho ali com o direito de família, porque o direito de família, não que os outros não tenham, mas você tem que ter todo esse cuidado, que você tem que lidar com a família, com a dissolução da família, mostrar, olha, tá acabando, é o término de um relacionamento para que vocês iniciem uma nova vida, não é o término da vida de vocês. Então, assim, para quem, né, percebe que tem esse jeitinho, que gosta de conversar, que gosta de resolver os problemas da família, buscar os direitos, a justiça, siga em frente. Gostem de conversar, gostem de, né, bastante coisas assim, casos de família mesmo, porque você fala assim, nossa... Eu já tenho os meus problemas, eu vou buscar os demais. Olha, para quem gosta de uma fofoca, é uma área legal, viu? Mas assim, você buscar ali a solução dos conflitos, buscar os direitos, né? Buscar a justiça, o que é certo, levá-los a conscientizar, né? Conscientizá-los que, olha, isso aqui é o certo, isso aqui é o legal, isso aqui é o direito, né? Vamos, sim, que é uma área muito gostosa, eu indico, é muito Bacana. muito boa. Mas, ó, telefone toca de fim de semana, Toca. de noite, igualzinho mas do isso toca no criminal. criminal também. É, igualzinho. Não sou Sábado, nenhuma era- das duas Sábado é áreas, mas- batata, né? Era meia-noite, gente. Chegou aqui. Agora, Sábado de manhã, 00:50. Targino, é assim, ó. Toca seu celular, é o teu cliente ou tua cliente falando, olha, se a cliente, ele não veio buscar, já são 10 horas, era para estar às 9. Aí, o que eu não vou entregar? Esse, ai. E o pai, dizendo que chegou lá às 10 horas, era para chegar às 9, mas teve um contratempo e ela não quer entregar. Então, você ouve essas coisas direto, é cara. um absurdo. Vocês sabem Mas que- assim, é só no início, porque logo eles Se acertam. entram com Vocês sabem que, eu tô lembrando aqui agora, eu fiz a prova da ordem em Direito Civil. E a questão que caiu no meu exame de ordem, uma das questões foi a diferenciação entre alimentos provisórios e alimentos provisionais. Era para falar a diferença entre alimentos provisórios e provisionais. Provisórios é aquele que é dado durante o curso do processo e os provisionais são os alimentos finais, né? E foi nessa matéria, por sinal. Não atuei na matéria, mas foi o que caiu uma pergunta na Achou que muito foi escolhendo o interessante. civil fosse se livrar da família? Aí, Eu ó. fiz penal na segunda fase. Aí. Mas muito bem, doutora, suas palavras finais e agradecimentos. Olha, eu
quero deixar que eu espero que eu tenha contribuído, né? Espero voltar, que Com temos mais certeza. assuntos ainda, né, a ser deslinchado, porque eu acho muito importante, sabe, esse meio de comunicação, né, para levar a conhecimento de pessoas, como o doutor falou, que não entendem como funciona, ficam somente ali com o que escutam, né, com o que o colega disse, o que a vizinha disse, o que passou. Então, assim, eu achei assim super válido mesmo, né? Poder estar aqui, passar um pouco do meu conhecimento e saber que eu posso, né? Quem sabe voltar e passar mais, porque Com certeza. a sociedade precisa, porque caminha para que, acho que, para o bem, né, de todos, principalmente da criança, que geralmente é a mais afetada nesse momento, né? Então, assim, muito legal mesmo, gostei, espero contribuir mais vezes e agradeço mais uma vez. As portas estarão abertas. Ô, Piane, Com certeza não é a primeira, não vai ser a primeira, vamos ter outras aí. E a ideia do programa é esse, doutora, dar voz à advocacia, a pessoas bacanas, aos nossos colegas, para que todos tenham um espaço para falar do que entendem, né? A ideia é essa, dividir, levar a público aí os colegas, o conhecimento deles, promover a advocacia, compartilhar conhecimento, é isso. Então foi uma honra estar contigo aqui, agradeço por estar conosco, por ter aceito o convite, com certeza virá outras vezes, como qualquer outro colega que tem interesse em participar aqui conosco, trazer um assunto, fica convidado desde já. Obrigada. sensacional. Quero agradecer a audiência de todos vocês e convido a curtirem as redes sociais, agradecer a presença da doutora que esteve conosco, abrilhantou aqui o nosso podcast e trouxe muito conteúdo, não só para a área jurídica, mas também para a sociedade como um geral. Doutor Volpiani, agradecer aqui também a sua presença, está sempre conosco aqui. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.